Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre o sistema reprodutor masculino. Os objetivos da nossa aula são descrever aspectos histofisiológicos do testículo, epidídimo, ducto deferente e vesícula seminal e aspectos histológicos da próstata e do pênis. Para começar, eu gostaria que vocês observassem essas duas representações esquemáticas. São ambas representações esquemáticas da anatomia masculina, sendo que nessa daqui, os órgãos eles estão organizados de uma maneira proporcional. Essa representação, ela mostra uma desproporcionalidade entre as estruturas, mas eu vou optar por utilizar ela ao longo dessa aula, porque a gente consegue, através dela, notar o trajeto que os espermatozoides fazem em todo o sistema masculino. Vamos começar falando sobre os testículos. Os testículos, eles estão abrigados dentro do saco escrotal. O saco escrotal tem a capacidade de se mover dependendo da necessidade de refrigeração dos testículos, porque os testículos eles têm que estar sempre mantidos a uma temperatura mais baixa que a temperatura do organismo do indivíduo. Então, histologicamente falando, os testículos eles têm uma pele delgada, depois eles apresentam uma região de uma túnica de dartos, que é uma região de músculo liso que vai ajudar nessa motilidade. A túnica vaginal, que tem dois folhetos, folheto parietal e folheto visceral. Entre os dois folhetos, a gente tem uma região que é repleta de líquido, e esse líquido ajuda na lubrificação e impede o atrito do testículo durante a movimentação do escroto. Depois a gente nota uma túnica albugínea, que é uma camada de tecido conjuntivo denso que emite septações e delimita os lobos do testículo. Dentro dos lobos do testículo, nós notamos os túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos são túbulos altamente contorcidos e dentro desses túbulos nós observamos o epitélio seminífero. O epitélio seminífero é o local de produção de espermatozoides que vão ser direcionados à porção terminal do túbulo, depois penetram nos túbulos retos, entram na rede testicular, que é uma rede de túbulos anastomosados no mediastino do testículo, são direcionados por o epidídimo por meio dos ductos eferentes, que estão localizados na cabeça do epidídimo. No epidídimo, nós temos um ducto epididimário que se contorce bastante, formando três regiões, a cabeça, o corpo e a cauda. O epidídimo é o local de maturação dos espermatozoides que vão estar armazenados na cauda do epidídimo até que ocorra o reflexo ejaculatório. Com o reflexo ejaculatório, eles vão ser direcionados ao longo do ducto deferente, que é um tubo muscular, com uma musculatura bem desenvolvida, que tem a capacidade de propelir os espermatozoides, até que eles chegam na região da ampola, do ducto deferente, que se une com a porção secretora da glândula seminal ou da vesícula seminal. Essa glândula produz a frutose, que é muito importante para a viabilidade dos espermatozoides. Outra glândula importante é... tanto o ducto, a união da ampola do ducto deferente com a porção secretora da glândula seminal vão dar origem ao ducto ejaculatório, que vai levar seu conteúdo para dentro da uretra prostática. Uma outra glândula importante é a glândula bulbo-uretral, que lubrifica o pênis durante todo esse processo. O ejaculado sai da uretra prostática, vai para a uretra membranosa, uretra peniana e é liberado. Mas isso só é possível se o pênis estiver ereto. E essa ereção é proporcionada graças à vascularização dos corpos cavernosos e esponjosos. Eles ficam repletos de sangue, possibilitando a ereção. E aqui a gente consegue notar a glândula do pênis. Agora a gente vai falar sobre as características histológicas de cada uma dessas regiões, começando pelo testículo. Aqui no testículo a gente tem, nesse lado, uma representação esquemática, aqui uma micrografia. Então notamos, do lado de fora, túnica vaginal, com folheto parietal, folheto visceral e uma cavidade que vai ter líquido no centro. Esse líquido já expliquei que ele é importante para diminuir o atrito. Aqui podemos observar essas estruturas. A túnica vaginal ela vai ser revestida por um epitélio pavimentoso simples, que é o mesotélio. Depois nós notamos a túnica albugínea. Essa túnica albugínea é um tecido conjuntivo muito denso. Abaixo desse tecido conjuntivo denso, vemos a túnica vascular. Tecido conjuntivo frouxo, altamente vascularizado. As septações delimitam os lobos. Dentro dos lobos, nós observamos os tubos seminíferos. Esses tubos seminíferos têm o epitélio seminífero, que vai produzir espermatozoides, que vão ser direcionados para os túbulos retos, e depois
para dentro da rede do testículo. Essa rede do testículo está localizada no mediastino do testículo. E, posteriormente, toda essa secreção vai ser direcionada para dentro do epidídimo por meio dos ductos eferentes ou ductos eferentes. Lá na cabeça do epidídimo, eles vão percorrer todo o ducto epididimário, passando pela cabeça, corpo. Durante esse percurso, eles amadurecem. A decapacitação é um dos processos que ocorrem nessa etapa. E a gente tem um acúmulo, então no final das contas, a gente observa um acúmulo de espermatozoides aqui na cauda do epidídimo. Com o advento do estímulo ejaculatório, nós vamos ter a musculatura lisa dessa região propelindo os espermatozoides ao longo do ducto deferente. E aí, depois eles vão percorrer o resto, né, das estruturas. Então, aqui, testículo, vamos observar essas regiões com mais detalhes. Cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo, rede do testículo. Então, aqui vamos observar as estruturas do testículo. Ele tem um espaço intertubular ou intersticial, onde notamos as células de Leydig e vasos, tanto arteriais quanto linfáticos, tanto venosos e arteriais, né, vasos sanguíneos, quanto linfáticos. E também temos a região dos túbulos propriamente ditos. Aqui nós vemos um túbulo em corte transversal. Do lado de fora, na parede do túbulo, na lâmina própria do túbulo, nós temos células contráteis, que são as células mioides, e também podemos observar fibroblastos. Depois nós notamos o epitélio seminífero, que é composto por células somáticas, que são as células de Sertoli, são células de sustentação, que algumas literaturas consideram essas células as reais células desse epitélio. E a gente tem as células espermatogênicas. As células espermatogênicas, elas vão estar em diferentes etapas da espermatogênese, tá? Então, a gente tem as espermatogônias, próximas à lâmina basal, espermatócitos, depois espermátides, que vão dar origem aos espermatozoides que vão ser liberados na luz. Os espermatozoides liberados na luz não têm capacidade motora ainda. Então, o líquido produzido pelas células Sertoli, junto com o movimento contrátil da parede, vai fazer com que esses espermatozoides possam se deslocar ao longo dos túbulos seminíferos. Aqui, mais uma vez, a túnica albugínea, folheto vascular com vasos sanguíneos, túnica vascular com os vasos sanguíneos, septos de tecido conjuntivo delimitando os lobos, túbulos seminíferos, aqui um maior aumento, espaço intertubular com células de Leydig. Células de Leydig são muito importantes, são células grandes, são células poligonais, com citoplasma bastante eosinofílico, que são responsáveis pela produção de testosterona, que é fundamental no desenvolvimento fetal, porque desenvolve os caracteres masculinos. Antes da puberdade, elas dão início à espermatogênese, que vai se prolongar durante a vida do indivíduo, e também iniciam o desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos, e na fase adulta, elas fazem a manutenção, tanto da espermatogênese quanto dos caracteres sexuais masculinos. Nos túbulos seminíferos, a gente observa as estruturas contráteis, as células mioides e o epitélio do túbulo seminífero, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, vamos agora falar primeiro das células de Sertoli. As células de Sertoli são muito importantes porque elas vão dividir o epitélio seminífero em compartimentos. Então, graças a essas especializações juncionais dela, a gente tem uma compartimentalização em região basal e compartimento luminal. No compartimento basal, a gente vê mais espermatogônias e espermatócitos primários imaturos. Já no compartimento luminal, a gente vê os outros tipos celulares da espermatogênese. Um outro aspecto muito importante é que essas células elas promovem o surgimento da barreira hematotesticular. Essa barreira hematotesticular, ela dá uma proteção porque ela promove uma compartimentalização fisiológica, já que essas células elas não entram em contato com o sangue. O sangue está passando aqui no interstício, dentro dos vasos, obviamente, né, no interstício. Os nutrientes, oxigênio, íons,
Proteína, lipídios, carboidratos entram dentro do citoplasma das células de Sertoli e a célula de Sertoli distribui essas substâncias para dentro das células em diferentes estágios, né, da espermatogênese. Além disso, além dessa característica de nutrição, né, de suporte, já que vocês notam que as células elas estão presas também pelas especializações no citoplasma das células de Sertoli. As células de Sertoli elas também são muito importantes porque elas protegem as células que têm um material genético diferente das células do homem, do sistema imunológico do homem. Por que essas células teriam um material genético diferente? Por causa da meiose. A meiose faz com que durante o crossing over surjam outros antígenos, e esses antígenos despertariam o sistema imunológico se a gente não tivesse essa barreira hematotesticular tão importante. Outra característica peculiar é que as espermatogônias, a gente vai ver que a gente tem 3 tipos. As espermatogônias do tipo A, clara, elas permanecem presas por prolongamentos de membrana a toda a sua progênie, fazendo com que em uma região do túbulo seminífero você tenha um estágio de células, a gente tem um conjunto de células em determinados estágios de maturação, certo? Nos seres humanos foram observados 6 estágios. E como é que ocorre a espermatogênese? A espermatogênese ela tem 3 fases: a fase espermatogônica, espermatocítica e a fase espermatídica. Na fase espermatogônica, como eu falei, a gente tem 3 tipos de espermatogônia. As espermatogônias do tipo A dark, que são as espermatogônias que são consideradas células-tronco desse tecido. Elas vão produzir os outros tipos celulares, a multiplicação delas vai produzir os outros tipos celulares. Todas essas células aqui se multiplicam por mitose. Então, a mitose das células tipo A escuras produzem outras células tipo A escuras e produzem células tipo A pálidas. Elas são chamadas células tipo A escuras porque elas têm uma cromatina, um núcleo, notem que o núcleo é ovoide, é um núcleo mais alongado. A cromatina ela é finamente granular, mas ela é hipercorada, ela tem uma basofilia grande. Já as células tipo A claras, notem que, ou pálidas, notem que elas têm um núcleo semelhante, cromatina, núcleo ovoide, cromatina finamente granular, mas agora elas são pálidas. Os núcleos não são muito basofílicos, eles têm eles são pouco corados. Essas células tipo A pálida se proliferam tanto para produzir outras células do tipo A, mas também para produzir as células do tipo B, que essas células do tipo B vão ser as que vão dar origem aos espermatócitos primários. Essas células do tipo B, elas têm características histológicas diferentes. Elas têm núcleos esféricos, com cromatina condensada em grumos, né, em agregados, que eles vão estar em volta tanto do envoltório nuclear, mas também em volta de um nucleolo que vai ser mais proeminente, certo? Essas células do tipo B, agora elas vão dar origem aos espermatócitos primários. Notem que a gente agora vai ter meiose. Então, na meiose tipo 1, espermatócitos primários, meiose tipo 2, espermatócitos secundários, que vão dar origem às espermátides. Essas espermátides, elas agora não sofrem mais multiplicação celular. As espermátides, elas não sofrem modificação, elas só sofrem maturação. Elas sofrem mudanças conformacionais e progressivamente dão origem a corpos residuais e espermatozoides. Como eu falei anteriormente, esses espermatozoides eles não têm motilidade, as células Sertoli produzem líquido, esses espermatozoides imóveis ficam no líquido e a contração das células mioides, as células peritubulares, vão fazer com que eles se desloquem ao longo do túbulo, tá? Dos túbulos seminíferos. Aqui a gente consegue ver uma lâmina disso. Então, células mioides, a compartimentalização basal, né? Onde, observem os núcleos das células Sertoli, eles vão ser núcleos grandes e claros, então não dá para confundir com o núcleo das outras células. Células germinativas, como eu falei para vocês, a gente tem células A dark, com núcleos ovoides, cromatina finamente granular, mas muito coradas. Células tipo A pelo,
núcleos esféricos, cromatina finamente granular, mas pouco coradas, e células espermatogônias do tipo B, que aí vão ter núcleos esféricos, ao invés dos núcleos ovoides dessas duas, núcleos esféricos e com a cromatina formando agregados. Essas células dão origem aos espermatócitos. Espermatócitos são facilmente distinguíveis na microscopia óptica. Por quê? Porque nessas células, nos espermatócitos, a gente consegue observar as fases da meiose. Então, notem núcleos grandes que estão sofrendo meiose. Eles vão dar origem às espermátides, que vão estar em diferentes graus de maturação. Como eu falei, a gente pode ter diferentes estágios. Então, notem que nesse estágio aqui, olha para as espermátides como elas estão mais imaturas. Na lâmina de baixo, as espermátides já estão mais maduras e em breve vão dar origem aos espermatozoides que vão ser liberados na luz. Do lado de fora, como eu falei, células mioides e a gente também nota no intestício as células de Leydig, que vão produzir testosterona, como a gente já comentou. Vamos agora dar uma olhada nessa região dos túbulos retos e da rede testicular. Todos os espermatozoides que foram produzidos vão ser direcionados para dentro dos túbulos retos, que tem como característica histológica, no início, apenas um epitélio constituído apenas por células de Sertoli, que são essas células colunares que a gente consegue observar aqui. Depois, abruptamente, esse epitélio muda para um epitélio cúbico simples. Esse epitélio cúbico, ele vai ter, pode ter um estereocíliozinho, tá vendo que é difícil de ser observado na microscopia óptica. Esses espermatozoides, outra coisa importante, todas essas estruturas vão ser cobertas aqui ó, na periferia desse tubo, dos túbulos retos, a gente vai ter músculo liso. Então, a gente consegue ver aqui, ó, músculo liso envolvendo. Esse músculo liso sempre vai estar presente. Quando não forem as células mioides que a gente viu lá, nos túbulos seminíferos, a gente vai ter músculo liso ao longo do resto dos túbulos, tá? Esses túbulos retos vão levar o seu conteúdo para dentro dessa região, que é a rede testicular. A rede testicular ela é composta por túbulos anastomosados, então a gente não vai ver esse formato dos túbulos bem bonitinhos, tá? Isso aqui é uma ampliação dessa região. Aqui a gente vai ver a rede testicular com lacunas. Então, a gente observa as lacunas, que são os túbulos anastomosados. A gente também pode notar vasos sanguíneos. Lembrando que isso aqui está na região do mediastino do testículo. Também pode ter tecido adiposo, né? Vamos observar melhor, então, a rede testicular. A rede testicular, ela, como eu falei, são túbulos anastomosados. Ela pode apresentar veias com diferentes calibres. Tem tecido conjuntivo em volta de tudo isso. Tá bom? Na rede testicular, uma peculiaridade é o epitélio. O epitélio pode ter porções onde a gente nota um epitélio pavimentoso, outras regiões onde a gente nota um epitélio cúbico, cúbico alto, cúbico baixo e às vezes até um epitélio meio cilíndrico, tá? Notem a diferença dessa região com os túbulos seminíferos. Como eu falei, elas não vão ter aquele formato bonitinho de um túbulo, já que elas são túbulos anastomosados. Agora vamos dar uma olhadinha nessa região dos ductos eferentes. Esse esquema aqui em cima mostra a transição entre essas diferentes regiões. Então, rede testicular, depois ducto eferente, ducto epididimário no segmento inicial e no segmento tercial. A rede testicular, a gente já comentou sobre ela. No ducto eferente, a gente tem uma peculiaridade. Ele tem tipos celulares cúbicos e cilíndricos. Os cúbicos têm na superfície vilosidades que a literatura diz que até lembram um borda em escova. E as células cilíndricas têm cílios que ajudam no deslocamento dos espermatozoides. Daqui em diante, esses epitélios são considerados pseudoestratificados porque eles têm sempre células basais. Então, observem aqui a célula basal que está nessa região próxima à lâmina basal. Outro aspecto interessante é a musculatura lisa, que vai progressivamente ficando cada vez mais desenvolvida até que na porção terminal do ducto epididimário ela vai ser bastante desenvolvida
E no ducto deferente, que a gente vai ver daqui a pouco, aí vai ser o máximo de desenvolvimento da musculatura lisa. Então, aqui a gente consegue ver a rede testicular, o ducto eferente com as células, né, com diferentes alturas, inclusive dão esse aspecto de cálices. Algumas células vão ter microvilosidades, outras células vão ter cílios. Aqui a gente tem a porção inicial, o segmento inicial do epidídimo, onde a gente vê um epitélio com células colunares com núcleos ovoides e células basais com núcleos esféricos, tá vendo? Caracterizando o epitélio pseudoestratificado. Músculo liso envolvendo, no começo esse músculo liso não vai ser muito desenvolvido, o músculo liso também está envolvendo aqui uma camada circular, tá? Nos dois casos. E na região voltada para a luz, né, nessa região livre, na região apical das células, nós observamos esses estereocílios. Aqui observamos o epidídimo e olha a comparação do ducto epididimário com os dúctulos ou ductos eferentes. Vejam como é bem diferente, tá? Aqui a gente tem um epitélio muito mais baixo, o epitélio aqui é muito mais desenvolvido, né? Aqui a gente tem um maior aumento de um ducto eferente, onde nós podemos observar tanto o aspecto de células de microvilosidade, quanto o aspecto de células ciliares, tá? E mais uma vez, uma região de ducto epididimário e uma região de ducto eferente. Tecido adiposo pode estar envolvendo entre os ductos, tanto numa região quanto na outra, bastante tecido conjuntivo, tá? Que vai ter vasos sanguíneos, já que eles vão precisar de nutrição. Uma coisa interessante é que a partir do epidídimo, a gente pode ter plasmócitos, a gente pode ter células imunológicas penetrando dentro do epitélio. Aqui a gente vai observar agora em maiores detalhes o epidídimo. Então, notem que essa região do epidídimo já tem características histológicas um tanto quanto diferentes. A gente tem uma cúmula aqui de espermatozoides na luz do ducto epididimário. O epitélio é um epitélio, como eu falei, com células colunares mais altas. Continuamos tendo as células basais e os estereocílios na superfície livre. Camada de músculo liso circular envolvendo tecido conjuntivo com vasos sanguíneos, tá? Então, as setas apontam os estereocílios e o E mostra os espermatozoides na luz. Estereocílios, mais uma vez, maior aumento, estereocílios, células alongadas, células basais esféricas, músculo liso envolvendo. Vamos agora dar uma olhadinha no ducto deferente. Lembrando que o ducto deferente vai ter uma parede muscular muito desenvolvida. Essa parede muscular muito desenvolvida vai ter 3 camadas. Uma camada longitudinal interna, uma circular média, uma longitudinal externa. Durante a preparação da lâmina, essas camadas musculares elas se contraem, o que dá esse aspecto meio enrugado à superfície, certo? Do epitélio, do ducto deferente. Nesse epitélio nós observamos células também colunares, mas também células basais, células colunares com núcleos alongados, células basais com núcleos esféricos, caracterizando mais uma vez o epitélio pseudoestratificado, como eu falei para vocês, né? Sendo que agora a gente nota uma lâmina basal bem desenvolvida, tá vendo? Uma lâmina própria, bem desenvolvida, com bastante tecido conjuntivo frouxo. Essa região desse corte é uma região que pegou. Nessa região desse corte, a gente pode observar o funículo espermático humano. Essa região de funículo espermático vai ter vasos sanguíneos, a gente consegue ver nervos, certo? E a peculiaridade aqui são as veias. As veias dessa região são veias com uma musculatura muito espessa, que à primeira vista elas podem ser confundidas até com artérias, já que tem essa musculatura tão espessa. Essa musculatura, que a gente consegue ver um maior aumento dessas veias, né? Essas veias, elas vão ter uma camada circular externa e uma camada longitudinal interna, tá? Percebam que eu já expliquei para vocês isso.
Quando eu tenho um corte transversal de uma camada longitudinal, os núcleos da musculatura lisa vão ficar esféricos. Quando eu tenho um corte transversal de uma camada circular, os núcleos da musculatura lisa vão estar alongados, tá vendo? Isso ajuda a gente a diferenciar onde é longitudinal e onde é circular. Essas veias, elas são as veias do plexo pampiniforme, tá? Elas podem ser chamadas também de veias pampiniformes. Agora vamos falar sobre a glândula seminal, lembrando que o ducto excretor da glândula seminal vai se unir com a ampola do ducto deferente para formar o ducto ejaculatório, que vai levar o conteúdo para dentro da uretra prostática. Então, a vesícula seminal, como eu falei para vocês anteriormente, ela vai ser muito importante porque ela vai produzir frutose. E essa frutose, ela vai ajudar na viabilidade dos espermatozoides. Essa vesícula, ela tem uma estrutura tubular bem tortuosa, tá vendo? Tão tortuosa que dá a impressão de que a gente tem umas projeções em direção à luz, né? Dada a tortuosidade dessa glândula da mucosa. Essa é a região mucosa, que é uma região que tem glândulas, tá? A gente também vai ter uma lâmina própria. Essa lâmina própria, ela pode ter músculo liso. A gente pode observar músculo liso nessa região da lâmina própria também, penetrando aqui. E o epitélio dessa lâmina, dessa mucosa, vai ser um epitélio pseudoestratificado mais uma vez, e as setas aqui apontam as células basais. Com relação à muscular, essa muscular aqui vai ter duas camadas de músculo liso. Uma camada circular interna e uma camada longitudinal externa. Agora vamos conversar sobre a histologia da próstata. A próstata, ela é a maior glândula sexual acessória, né, do sistema reprodutor masculino. Ela é dividida em zonas. Então, uma zona que envolve a uretra, imediatamente em volta da uretra é a zona periuretral. Depois a gente tem uma zona de transição, zona central e zona periférica. Qual a relevância disso? A relevância disso a gente observa no contexto patológico, porque diferentes patologias vão acometer diferentes zonas. Notem também que a vesícula seminal, o ducto excretor dela, né, vai liberar o seu conteúdo dentro da uretra prostática, como a gente falou anteriormente. Aqui a gente tem um corte transversal dessa glândula. No centro, a gente observa a uretra, tá? Vejam como a uretra ela fica com um formato que a literatura chama de ferradura, né? Alguns livros chamam esse formato de ferradura. Mas vejam como ela fica pressionada. Em volta da uretra, a gente tem as glândulas periuretrais internas, que também podem ser chamadas de glândulas mucosas. Depois a gente tem as glândulas periuretrais externas, ou glândulas submucosas. E na maior parte, nessa estrutura verde, a gente tem as glândulas periféricas, que também podem ser chamadas de glândulas principais. Aqui a gente nota os ductos ejaculatórios. O tecido conjuntivo de toda essa glândula é chamado de estroma fibromuscular, porque ele é rico tanto em tecido conjuntivo com fibras de tecido conjuntivo, mas também em músculo liso. Tem muito músculo liso aqui que vai colaborar, inclusive, com a contração dessas estruturas na ocasião da ejaculação. A gente também tem músculo liso envolvendo, né, a glândula, e a gente tem uma cápsula fibrosa. Aqui mais uma vez a representação, zona central, zona de transição, zona periférica. E nesse lado de cá a gente consegue observar uma estrutura histológica que aponta essas diferentes regiões e fala inclusive sobre a patologia, que eu falei que a relevância era patológica, né? Então, a uretra em fenda, né? Como a gente pode notar aqui. Próxima à uretra, zona central. Depois, onde a gente já viu, a gente pode ter as glândulas mucosas. Depois, uma zona de transição, onde a gente nota as glândulas submucosas. E a zona periférica, onde a gente percebe as glândulas principais.
A zona central, ela é uma zona onde geralmente ocorre a hiperplasia prostática benigna. Todo homem, se viveu bastante, vai desenvolver hiperplasia prostática benigna pela sonda de hidrotestosterona. E a maior repercussão da hiperplasia prostática benigna é a obstrução. Ela comprime a uretra, diminuindo a luz da uretra e dificultando a micção. Por outro lado, a região periférica é a região onde surge o carcinoma prostático, tá? E é a região que pode ser sentida no exame de toque. Aqui nós notamos as glândulas da uretra, as glândulas da próstata em um indivíduo jovem e um indivíduo mais velho. Como é que eu sei que é um indivíduo jovem e um indivíduo mais velho? No indivíduo jovem, o epitélio ele tende a ser mais cilíndrico e menos estratificado. Com o passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais estratificado. Já a luz, em um indivíduo jovem, você não vê concreções. Aqui a gente consegue ver as concreções prostáticas, que são oriundas do acúmulo de restos celulares e substâncias. O estroma fibroelástico, que a gente viu anteriormente, com bastante tecido conjuntivo, mas também com músculo liso, caracterizando esse estroma que tem essa capacidade contrátil. Aqui também, ó, tá vendo? O estroma fibroelástico. A hiperplasia, no futuro vocês vão estudar a hiperplasia, ela pode ser tanto epitelial quanto estromal. Aqui a gente tem um corte transversal de pênis, onde a gente consegue notar que o pênis só fica ereto graças ao preenchimento de sangue dos corpos cavernosos e esponjosos. Então aqui, as estruturas histológicas do pênis. Do lado de fora, pele, que vai recobrir todo o pênis, e ela vai estar frouxamente aderida. Depois, uma camada de tecido conjuntivo, que é a fáscia superficial ou fáscia licolis, que tem vasos sanguíneos. Depois, uma outra camada de tecido conjuntivo, a fáscia profunda ou fáscia de Buck. Essa fáscia também vai ter vasos sanguíneos. Por fim, a túnica albugínea, que notem como o tecido conjuntivo é bem mais denso, né, nessa região. Esse tecido conjuntivo ele vai envolver tanto os corpos cavernosos quanto o corpo esponjoso. O corpo esponjoso abriga a uretra. Corpos cavernosos e esponjosos eles têm lacunas vasculares que ficam repletas de sangue durante a ejaculação. Nos corpos cavernosos a gente tem a artéria profunda, que é através dela que o sangue se difunde e preenche as lacunas para que a ereção ocorra. Aqui nós vemos a uretra com o epitélio da uretra, né, que é um epitélio pseudoestratificado também. Tecido conjuntivo, em volta desse tecido conjuntivo também pode ter músculo liso. As regiões dos espaços vasculares que vão ficar preenchidos com sangue durante a ejaculação. E aqui a gente tem um corpo cavernoso. Túnica albugínea envolvendo, fáscia profunda, fáscia superficial. Essa é a nossa bibliografia. Até a próxima, pessoal.